Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Grandes Encontros com Ayrson Bueno. Aqui estamos para falar de direito, estamos para falar de advocacia, de justiça, enfim, de todas as situações que envolvem a sociedade. No dia, tarde e noite de hoje, estamos com o Dr. Everardo Gueiros, advogado, que está nos brindando com a sua presença. Seja bem-vindo, doutor Everardo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, né, para a gente conversar sobre isso. Eu que sou um admirador seu de longa data, né, nós Obrigado. conhecemos há muito tempo. Eu espero poder contribuir hoje com esse bate-papo nosso. Ok, doutor Everardo. Vamos começar falando um pouco da sua biografia. Seu sonho de adolescente era ser advogado ou jogador de futebol? Sempre foi ser advogado, eu sou péssimo com bola. Aliás, para eu jogar nos times, quando eu era criança, eu pedia de presente a bola, que era a melhor que tinha. Aí eu era o dono da bola, tinha direito a escolher o time. Aí eu escolhi o time, sempre jogava, claro, porque eu tinha escolhido. Mas se depender do futebol para eu ganhar a vida, eu tô frito. Tá certo. Doutor Everardo, o senhor nasceu no estado de Pernambuco, é isso? Nasci em Pernambuco, nasci na cidade de Recife, né, na capital. Minha família é uma família que vem do interior, vem de Garanhuns, né? Terra do Lula? É, na verdade, a época sim, hoje em dia, Caetés é que é o município, Ah, era um distrito que virou município, certo, e mas ela é mesmo de áreas próximas a Garanhuns. Garanhuns, como é a certo. cidade que cresceu mais, né, a cidade mesmo da minha família é Canhotinho, mas Garanhuns, como cresceu mais, aí já os meus antepassados mudaram para lá, e meu avô morou lá a vida toda, até falecer. Meu pai também tem uma história muito grande na cidade de Garanhuns. E de lá a Recife, quantos quilômetros? São 228 quilômetros, 230 quilômetros. Certo. E aí o senhor entra para fazer o curso de Direito aonde? Em qual faculdade? Aí eu fiz escola no Recife, né, os anos todos, e aí faço vestibular para Católica, passo em Direito na Católica, Lá no Recife lá no Recife, ainda? e passo na Federal em Pedagogia. E aí terminei que me matriculei nas duas, mas não cursei pedagogia, cursei só direito lá na Universidade Católica de Pernambuco. E quando que ocorre sua mudança para Brasília? Depois que eu já estagiava no escritório de direito, de advocacia lá em Recife, e aí quando eu termino o curso, eu monto um escritório lá, um escritório familiar, eu, meu pai, meu irmão, ainda meu cunhado e um outro sócio, que era muito amigo nosso, Carlos Frederico. Então montamos esse escritório e aí começa a minha jornada como realmente advogado. Aí pegamos alguns contratos lá e vários desses processos, desses contratos que nós tínhamos, vinham aqui para os tribunais superiores. Então, logo, uns 3, 4 anos depois desse escritório montado, eu já tinha uma frequência muito assídua aqui em Brasília, porque eu tinha que vir por conta dos julgamentos. E aí eu fui me apaixonando pela cidade, né? Eu só tinha estado em Brasília uma vez antes desse momento. E isso em que ano? Eu estou falando aí de 2000 e 2003, 2004, mais ou menos, esse período, né? Eu tinha estado uma vez antes em Brasília, foi em 1989, 1990, quando eu participei de um encontro da igreja lá, chamava Geração 90, e foi depois desse dia que eu tinha vindo a Brasília, foi só agora em 2003, 2004 que eu voltei aqui, à capital. Certo. E aí, chegando aqui, montou o escritório, foi advogar. Chegando aqui, montei o escritório. Ainda lá no escritório de Recife, eu disse para meu pai e para meu irmão: Ó, eu estou com um desejo muito grande de morar em Brasília, vou morar em Brasília. Daqui a 2 anos eu vou me mudar. E eles até acharam engraçado na época, achando que eu não vinha mesmo. 2 anos depois eu disse: Ó, tô indo embora para Brasília. Não, mas como é que você vai? Você não tem cliente lá e tal? Eu me viro. E aí vim sem clientes, e aí comecei o trabalho aqui, montei um escritório, uma primeira sociedade. Depois dessa sociedade, uns dois, éramos 4 sócios, 2 tiveram que ir embora de Brasília, e aí ficamos só eu e um outro sócio, depois agregamos mais um terceiro sócio. Essa sociedade perdurou por bastante tempo. Depois nós desfizemos a sociedade e cada um montou o seu escritório de advocacia. Hoje, os três têm escritório de advocacia aqui na E, capital.
E aí, qual foi a sua opção para especialização do direito? Qual especialização? Dire- Eu sempre gostei muito da matéria processual. Então, a primeira matéria que eu me especializei foi em direito processual. Civil, Direito processual civil, exato. certo. É, depois que eu me especializei em processo civil, aí eu comecei a atuar na área empresarial, porque aí é um leque de opções mais amplo, né? Lá no escritório a gente tinha algumas áreas, não era só civil, além de civil a gente tinha trabalhista também e fazia um pouco de penal. Não era eu propriamente, mas a gente fazia um pouco de penal. Depois eu vim e depois advoguei e exerci aqui alguns cargos na OAB, fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, fui ainda por Pernambuco conselheiro federal da Ordem, fui conselheiro seccional. Depois eu fui para o TRE como juiz na vaga do jurista. E aí, nesse período, eu também fiz uma especialização em direito eleitoral, né? Era uma matéria que eu estava julgando e eu precisava ter mais conhecimento, então terminei essa especialização em direito eleitoral. E essas são as especializações que a gente tem. Muito bem. Eh, doutor Everardo, o senhor fica ofendido quando lhe chamam de Vevé? Não, fico não. Acho que é uma forma muito carinhosa de só meus amigos de infância e algumas pessoas que ao longo do tempo foram se relacionando comigo é que conhecem esse apelido, mas eu não tenho problema nenhum com esse apelido não. Gosto inclusive do apelido. Quer dizer que se um adversário quiser chamar, não vai lhe ofender. Não vai me ofender, vai estar me elogiando. Muito bem. Possivelmente deve ser um adversário amigo, né? Eh, doutor Everardo, a questão da OAB, como o senhor viu a participação dela nesses atos de 8 de janeiro? É. Eu acompanho a OAB há muitos anos, né? Logo quando eu deixei a Faculdade de Direito, já virei assessor do presidente lá da OAB de Pernambuco e acompanho a história da OAB há muitos anos. E eu acho que é um momento muito triste da OAB. A demonstração que a OAB tem, tem dado, não é? Desde os episódios até anteriores ao 8 de janeiro, mas especificamente no 8 de janeiro aconteceram barbaridades. Não só por parte das pessoas que quebraram, que fizeram o quebra-quebra, e aí deveriam sim ser punidas pelo vandalismo causado, mas a OAB ficou silente com imputações que eu acho absolutamente absurdas, né? Como, por exemplo, a imputação de golpe de Estado, né? A OAB silente, um golpe de Estado sem armas, um golpe de Estado que visava depor quem? O presidente da República não estava na capital. O presidente da República estava em São Paulo. O, Araraquara, se não me engano. no interior de São Paulo. Os membros do Poder Judiciário estavam em casa. Também não podiam ter sido depostos. Os membros do parlamento também não estavam na casa. Ou seja, aquilo foi uma manifestação que saiu do controle, virou uma turba, e a turma houve aquele quebra-quebra. E acho que as pessoas que realmente agiram daquela forma, elas têm que ser punidas. Mas o que devia ocorrer, e eu não tenho visto ocorrer, era a individualização das condutas. Quem praticou o crime, que pague pelo crime. E pague na medida do crime praticado. E não simplesmente criar-se imputações penais sobre uma visão, a meu sentir, distorcida, para conseguir uma condenação alta, para conseguir uma condenação que iniba que outras pessoas se manifestem. Então eu acho que essas condenações absurdas que têm ocorrido, elas têm muito mais o condão de tentar fazer com que outros não se manifestem ou tentar calar um sentimento que é um sentimento legítimo da população. A população tem se sentido desrespeitada, esquecida, muitas vezes violada, e aí tem o direito legítimo de se manifestar. Aliás, um direito que está previsto na nossa Carta Política. O senhor fez me lembrar aqui de um absurdo que ocorria na área trabalhista antigamente, né? O sujeito pedia um horror de valores de hora extra, sem prova nenhuma, para valorizar na hora da negociação do acordo. E essa denúncia também, imputando tantos crimes inexistentes, né, que de fato não ocorreram, né? Parece que é uma coisa para se punir lá na frente de uma forma violenta ou para dar uma de bonzinho e reduzir um pouco a pena, não sei. Mas assim, realmente
é um abuso de poder, né? Total. Vamos, vamos nos projetar para aquele dia. Eh, as pessoas vêm descendo, começam a se manifestar, e aí começa a turba, um ou outro quebra, 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 e aí começa o quebra-quebra. Após terem quebrado a esplanada dos ministérios toda, muitos foram embora, poucos foram detidos. E aí muitos foram embora e foram embora para casa, outros tantos foram embora e foram embora para frente do quartel, outros tantos não quebraram nada e voltaram para frente do quartel. E aí depois vão lá, cercam o quartel, né? Cercam o quartel. No outro dia, tiram as pessoas de ônibus, dizendo que vão levar elas para a delegacia e depois vão liberar as pessoas e levam as pessoas presas. O Estado se presta a mentir, né? É exatamente o que ocorreu. Então aí dizem que vão liberar e prendem as pessoas. Veja, e prendem todas. E aí, meu amigo, prendem idosos que nem força física tinham para causar o estrago que foi causado, prendem crianças, foram levadas juntas, presas, crianças, o estatuto da criança e do adolescente não existe mais no nosso país. Prenderam até animal doméstico. Até E, pet e, foi preso. e gente que não desceu para a esplanada, né? Muita gente que não desceu para a esplanada, porque até hoje não conseguiram individualizar a conduta. Quem fez o quê? Não é? Só assim você poderia punir. E até a audiência de custódia parece que foi um arranjo, né? Porque ela não foi delegado poder, mas o juiz não tinha, digamos, autonomia para decidir nada. Na verdade, a gente tem que ir para qual foi a intenção do legislador quando criou a audiência de custódia. E sempre que você vai fazer uma interpretação de uma norma, é necessário que se faça uma interpretação geral para saber exatamente qual era o desejo do legislador. Quando ele criou a audiência de custódia, era para a pessoa que foi detida se apresentar, contar a história dela e o juiz avaliar se havia necessidade dela permanecer presa ou se ela poderia ser liberada. Então, ele tem que avaliar, estão preenchidos os requisitos para essa prisão? É necessária que essa prisão continue ou essa pessoa pode responder em liberdade? Quando houve a delegação por parte do Supremo Tribunal Federal para que os juízes fizessem essas audiências de custódia, expressamente foi dito que eles não poderiam relaxar a prisão de ninguém. Ou seja, então era uma audiência para inglês ver. Você vai lá, finge que está tendo tudo dentro da legalidade e da normalidade, mas o juiz não tem poder para libertar, também como não tem poder para verificar se tem os requisitos. Porque pela lei, obrigatoriamente, os requisitos estão preenchidos? Não estão preenchidos. Então, o senhor pode responder em liberdade. Então, quer dizer, foi uma audiência para inglês ver. Mas isso, Bueno, não é uma exceção. Infelizmente, é o que tem ocorrido aqui no nosso país. Tem tantos outros casos tão chocantes quanto esse. Nessa semana mesmo, eu vi o presidente da corte falando a respeito desses julgamentos, dizendo que achava normal que as prerrogativas dos advogados violadas, os advogados, num caso sério como esse de prisão, onde se diz que queriam abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, não se permite que os advogados façam a sustentação oral, não se permitem que o julgamento seja feito de forma presencial. Então, estão violando os direitos dos advogados e violando os direitos dos cidadãos. As pessoas estão sendo violadas. E aí você vê a OAB, nesse momento gritante, em vez de se insurgir a favor da advocacia e da democracia, simplesmente manda uma carta de amor para o Supremo Tribunal Federal dizendo que confia na corte, que acredita na corte. Sendo que a OAB Nacional não foi eleita para ficar elogiando o STF, né? Não, a obrigação da ordem e dos dirigentes da ordem está exposto na lei. A competência. Competência e obrigações, não é? O próprio nosso estatuto, a própria Constituição Federal, no artigo 133, que fala que a advocacia deve ser exercida com independência, com liberdade. Veja,
Nada disso tem sido respeitado. E não é de agora. E não é de agora. Há uma crescente, há uma espiral negativa. Ó, eu lembro que um caso muito gritante para mim foi lá de trás, quando houve, vamos dizer assim, dos tempos modernos, a primeira censura, quando uma revista, a Cruzoé, vamos contar esse fato, houve a delação da Lava Jato. Na delação da Lava Jato tinha uma pessoa da Odebrecht que falou do amigo do meu pai. E pela conclusão lógica que essa revista tirou, seria um ministro do Tribunal Superior. E esse ministro do Tribunal Superior ocupava a presidência da corte naquele momento. E ele instaura de ofício um inquérito para apurar, quando alegando que ele teria prerrogativa de função, ou seja, o foro privilegiado. Mas o foro privilegiado é se ele tivesse praticado algum ato, não quando ele é vítima do ato. Então aí tem o primeiro problema. O foro privilegiado não valeria para aquela situação, porque ele, naquele caso, era vítima. Ele, como qualquer cidadão, devia ter se dirigido à primeira instância, na primeira instância ter contratado um advogado e aviado uma medida judicial, se ele estava se sentindo ofendido na honra dele, né? Mas não foi o caminho. Instaura o inquérito, após instaurar o inquérito, nomeia de ofício um relator, ou seja, outro princípio, que é o princípio do juiz natural, foi para o espaço, porque ele escolheu quem era o relator, e o relator dá uma liminar, mandando retirar as revistas de circulação. Aí outro princípio constitucional, que é o da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que foi infringido. E aí, depois desses três, Bueno, há uma sequência de atos. Vários advogados que advogam nesses autos, até hoje, dizem que não tiveram acesso aos autos. Ou seja, é um inquérito que existe, que tem uma duração de quantos anos? 2018 para cá, 5 anos de duração. Ou seja, o tempo médio de duração do inquérito na delegacia devia ser 30 dias. É um inquérito que dura há 5 anos, onde ele iniciou-se de forma equivocada, foi designado relator de forma equivocada, alguns princípios constitucionais foram infringidos, e sequer os advogados tiveram acesso aos autos. E eu não tenho visto, Bueno, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que eu amo, uma instituição que eu sempre aprendi a respeitar, minha casa, né? Nossa segunda casa, ela não está andando bem nesse momento. Os líderes que estão na Ordem dos Advogados do Brasil não têm tido a coragem necessária para fazer um enfrentamento. Eles estão omissos? Certamente omissos. Ou estão pecando por omissão ou por comissão. Porque quando 3 advogados são desrespeitados na tribuna do Supremo Tribunal Federal, né, dentre tantos outros, e a OAB vem e se solidariza com a corte sem se solidarizar com os colegas advogados, aí não é uma omissão, aí é uma comissão, é um ato que está sendo praticado pela OAB ou pelos dirigentes da OAB. Eu quero separar os dirigentes da OAB, tanto da OAB Federal quanto da OAB do Distrito Federal, da instituição. Será que a OAB deve favor para o STF? Essa é uma boa pergunta. Por exemplo, exame de ordem. É uma situação polêmica na qual parece que o STF não tem muita simpatia, mas tem tolerado. Há uma série de especulações, mas eu preferia não especular. O que eu prefiro dizer é o seguinte: tendo outros interesses ou não, eu tratando dos interesses da advocacia, que esse é que me importa, esses estão sendo desrespeitados. Os interesses da advocacia não estão sendo cuidados pela OAB. A OAB deveria ser a advogada dos advogados. Quem se coloca na posição de ser um líder de classe, Bueno, ele tem de entender a responsabilidade de se colocar nessa posição. Não pode achar que só vão ser as benesses que vão vir dali. Entendi. E a OAB não prestar contas, o que o senhor acha disso? Por ser uma entidade paraestatal,
ela consegue essa brecha no TCU? Como que você vê essa situação? Olha, a ordem ela faz uma prestação de contas interna corporis, né? Só que há um problema anterior de legitimidade dentro da própria ordem. A forma como é eleita a chapa da ordem, das seccionais e da subseção, porque do Conselho Federal é um absurdo pior ainda, mas as das seccionais é feita uma eleição de um grupo, uma chapa fechada. Então elege-se o presidente, a diretoria e todos os conselheiros. Ou seja, é um grupo que entra e esse grupo tem todas as cadeiras. É feito você imaginar. Imagine a Câmara dos Deputados sem oposição. Imagine que a Câmara dos Deputados fosse eleita assim. O presidente da Câmara dos Deputados é eleito e todos os deputados são correligionários dele, são do partido dele. E aí depois esse presidente pratica vários atos e vai prestar conta para a própria curriola dele, para a própria patota dele. Então é mais uma coisa para inglês ver. É mais uma prestação de contas para inglês ver. Até eu tenho notícia agora que houve uma liminar lá em Pernambuco. Um advogado pediu que a ordem fizesse a devida prestação de contas. E aí essa transparência, essa governança de uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a defensora da democracia, ou pelo menos devia ser, é a defensora dos direitos humanos, a defensora dos direitos do cidadão através das prerrogativas dos advogados, tinha que ter umas contas francas e abertas, né? Como eu gosto de dizer, conta de padaria. Conta que precisa muito relatório, muita justificativa, é porque tem alguma coisa para esconder. Conta que não tem para esconder é conta do padeiro. Você pega pão a semana toda, no final de semana, pendura lá, quando é no final de semana, você vem e acerta. 2 e 2 são 4. Isso é o que eu acho que a ordem devia primar. Porque se a ordem primasse por isso, aí ela teria mais autoridade para cobrar dos outros. Você vê, ela cobra a prestação de contas de todos, mas as próprias prestações de contas dela não são transparentes. Entendi. Você me fez lembrar o governo, as eleições no Paraguai, há 100 anos atrás, com Stroessner, ditador no poder, o Partido Colorado tinha eleição em lista fechada. É o que ocorre na seccional. Exatamente. Então você elege o presidente, a diretoria e os 100 conselheiros, 50 efetivos e 50 suplentes, que vão julgar, vão supor um caso de tribunal de ética. E aí, quando eles vão julgar em grau de recurso, porque já foi julgado na turma do TED, os 100 conselheiros que são alinhados politicamente com o presidente votam no cabresto juntamente com o presidente, exceto às vezes 2 ou 3 exceções que possam ocorrer. E isso não me parece, desculpa te interromper, Bueno, mas isso não me parece um instituto próprio de uma democracia. A democracia é exatamente o oposto disso. É onde você critica e é criticado, onde você aceita a opinião alheia e se molda ou não à opinião alheia. E um terceiro isento vem, que deveria ser o poder judiciário, e pacifica socialmente. Qual é a função do judiciário? Nada além de aplicar a norma legal e pacificar a sociedade, sem estender o seu poder. Nós vivemos, ou deveríamos viver numa democracia, o império da lei. A lei é que determina. E quem faz as leis não é quem julga. Por isso a tripartição de poder. Então, quando a pessoa que julga também está fazendo norma, Fica difícil. era a mesma coisa do parlamento, está criando lei e ele mesmo julgando. Também seria difícil. Seria a mesma coisa do executivo, quando começa a legislar através de medidas provisórias. Né? Ele está legislando para ele próprio executar. Então aí o parlamento vai e faz o devido controle da norma. Então, devia ser cada um no seu quadrado, para usar uma expressão atual. Cada um no seu quadrado não teria problema, mas nós não temos visto isso. Infelizmente, no nosso país, nós temos visto algumas instituições acovardadas através de seus líderes, não têm coragem de fazer o enfrentamento que deve,
Vemos outras instituições que se arvoraram de ter poder maior do que a lei determina. Então, se seguíssemos o império da lei, não teria problema nenhum. É verdade. E aí, as eleições diretas no Conselho Federal, que são mais absurdas, queria que o senhor comentasse. Bueno, eleições diretas no Brasil, a última vez que nós tratamos desse tema foi em 1984. Eu era um garoto de 11 anos de idade, mas me lembro muito bem, eu estava na casa de meu avô, em Garanhuns, quando foi aprovada as diretas já no colégio eleitoral e tinha a emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, perfeitamente. E houve a última eleição indireta no nosso país, que era para o presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir por conta do problema de saúde dele. Depois disso já foram eleições diretas, em 87, entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, que à época já era candidato. Olha, isso faz 40 anos. Após 40 anos que nós temos eleições diretas no Brasil, ainda na OAB, que se diz uma entidade democrática, não temos eleições diretas. Eu não consegui compreender ainda qual é a justificativa para que eu não possa escolher o presidente do Conselho Federal. O que eu sei é o seguinte, é que o presidente do Conselho Federal, por ser eleito de forma indireta, ele está tão distante da realidade dos advogados, ele vive um mundo próprio, tão distante, desconectado da realidade dos advogados, talvez por não ter esse vínculo. E aí esse vínculo chama-se legitimidade. Só é legítimo portador dos interesses alheios quando esses o escolhem. Essa eleição de colégio eleitoral é escolhido os conselhos seccionais e os conselheiros federais, e aí esses 81, além dos membros honorários vitalícios que ainda votam, que eu acho que são 1 ou 2, elegem o presidente do Conselho Federal. Não me parece razoável. Uma classe que nós temos 1.300.000 advogados, 1.400.000 advogados no Brasil, né, não ter o direito de eleger o seu representante máximo. Isso para mim é um absurdo, é uma vergonha. E esse ano, inclusive, as subseções do interior de São Paulo tentaram se insurgir contra esse tipo de eleição, né? Mas parece que o movimento foi meio sufocado. A Associação dos Advogados do Distrito Federal até denunciou na Frente Parlamentar da Advocacia essa necessidade das eleições diretas, né? Lá com o doutor Lafayette, que, salvo engano, é muito conhecido do senhor, né? É um deputado muito atuante, um deputado que tem ouvido as nossas dores da advocacia. Ele é advogado também, provém de uma família de ilustres advogados e é muito sensível a essa matéria. Mas você sabe que no Congresso, para aprovar uma reforma dessa magnitude, em primeiro lugar, teria que ter a aquiescência, teria que ter o apoio da própria entidade, que é contrário. Então, a gente fica correndo atrás do rabo, né? Quando a gente pleiteia e a própria entidade diz que não. Mas aí eu queria te perguntar, já que eu estou sendo entrevistado aqui, eu posso ser um pouco entrevistador? Pode. Pronto. Eu queria ser um pouco entrevistador. Por que será que eles não aceitam eleições diretas? Quem tem medo de eleições diretas? Quem é a pessoa que não quer se submeter à vontade coletiva? É o pessoal dos grandes acordos, né? Dos grandes acertos, dos grandes escritórios, né? Esse é o pessoal. O advogado que está na base. Que fazem da OAB, às vezes, uma capitania hereditária. É isso aí. É isso aí. Mas eu tenho muita esperança, sabe? Eu não me deixo abalar, não me deixo abater. Espero morrer um dia ainda com essa esperança no coração de que dias melhores virão. A minha parte eu tento fazer e sempre que eu posso, eu conclamo nossos colegas advogados a fazerem também. Não podemos silenciar, não podemos ficar calados. Nós temos que dar um basta no que tem ocorrido no nosso país, no descumprimento da lei, no descumprimento das nossas prerrogativas. Nós temos que garantir aos nossos constituintes os direitos que estão esculpidos nas normas legais. Está na lei, nós não estamos inventando. A advocacia não está inventando norma nenhuma. Aliás, a advocacia não faz parte do parlamento para fazer regra. A advocacia só quer que a regra seja cumprida.
e não desvirtuada, como tem ocorrido, infelizmente. Falando em desvirtuamento, o Tribunal de Ética da OAB, eu gostaria de colocar uma pergunta para o senhor. O senhor acha que a legislação deveria ser mudada com relação a ele para ter algum mecanismo de controle com relação a não deixar que o Tribunal de Ética seja utilizado como instrumento de pressão, coação ou instrumento de força política? Olha, Bueno, eu que já fiz política de classe, política de ordem lá atrás, já fui perseguido pela instituição, porque eu tinha um presidente da instituição que era meu desafeto. E esse presidente da instituição praticou toda sorte de ilegalidades, inclusive o meu afastamento cautelar, enquanto eu era presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. E todos os processos foram julgados no Conselho Federal e eu fui absolvido, ou seja, ficou pautada a perseguição política. Era perseguição política, ou seja, a instituição foi utilizada para perseguir um desafeto. E eu vou te dizer, eu tenho sabido de muitos casos em que a instituição ainda tem sido instrumento. Respondendo a sua pergunta, é óbvio que um tribunal, seja ele qual for, seja de uma classe, seja um tribunal judicial, ele tem que ter, o primeiro requisito dele é ele ser isento. Não me parece que isso tem sido a prática no dia a dia. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele precisava ser isento, mais isento possível. E eu não estou querendo dizer que todos que fazem parte estão lá, mas que existe uma pequena minoria que está lá e utiliza desse expediente. E essa pequena minoria deveria responder pelos seus atos. Por exemplo, no meu caso, ficou comprovada a perseguição pelo presidente da instituição a mim, e ele não foi punido. Ele deveria ter sido punido, porque aí é o abuso de poder. O que nós não podemos mais permitir é o abuso de poder, em qualquer nível que seja. Nós não podemos nos calar, porque se nós calarmos, a situação vai piorar em muito. O senhor acha, então, que tinha que haver a criminalização nesses casos? Eu acho que se fosse matéria criminal, que fossem punidos criminalmente. Se fossem matérias de honra ou tivesse uma repercussão na moral, que fossem obrigados a ressarcir. Que cada um respondesse na medida do ato que praticou. Isso é o que é a lei. A lei é você responder na medida do ato que você pratica. Então, se fosse o caso de uma punição criminal, que fosse. Se fosse o caso de uma punição civil, que fosse. Mas que a pessoa que utilizasse desse expediente fosse sim apenada, fosse sim penalizada. Porque o que é que acontece? O sentimento de impunidade leva o ser humano por caminhos tortuosos. Leva o ser humano por caminhos que ele não devia trilhar. Se não fosse assim, não existia o Estado sancionador. Existe o Estado sancionador para colocar um alerta à pessoa, ao cidadão. Olha, não passa desse limite, porque vai ter uma pena para você. Então, põe você em estado de alerta. Quando isso não ocorre, quando ocorre a impunidade, aí é o arbítrio. É o que quem tiver sentado na cadeira no dia vai fazer. Voltando um pouco a 8 de janeiro ainda, no 8 de janeiro ocorre aquela situação e no dia 9 e 10 ocorre essa prisão com a mentiraiada de que o pessoal ia para a rodoviária e levam para o acampamento da Polícia Federal. E lá nesse acampamento fica todo mundo trancafiado lá, sem auto de prisão em flagrante, sem nada, e sem banheiros praticamente, né? Era um banheiro para 300, 400 pessoas, né? Tinha 2 ou 3 banheiros apenas. E os direitos humanos, ao invés de ir para lá questionar essas questões, a Comissão de Direitos Humanos, ela vai receber um diploma do ministro da Justiça, que teoricamente seria o órgão repressor. Como o senhor vê isso? Bueno, novamente,
As pessoas que deviam fazer a Ordem dos Advogados do Brasil não deviam estar querendo louros, receber os louros pelo trabalho. Não estão fazendo nada mais que sua obrigação. Se não quiserem ir para lá trabalhar, que não se coloquem nessa posição. Mas se vai, sabe que tem que fazer o certo. Não é possível estar preso criança, mulher, um banheiro para 500 mulheres, a comida desastrosa, pessoas que precisavam de remédio e não tiveram remédio. O mínimo de uma prisão é que o rito seja seguido. Mas nesse Nem caso, informaram os parentes que estavam presos, né? Não tinha acesso a telefone, nada. Mas nesse caso, aí essa história do telefone ainda tem outros casos esdrúxulos de advogados que representavam, que pegaram o telefone, né, para entregar parentes e tal, 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 e chegou a ter caso de advogada presa É. por conta disso, né? Mas voltando, me parece que nesse processo e em alguns outros há uma flexibilização do Estado de Direito, há uma flexibilização da lei. Nesse caso, você sabe. Eu me lembro até de um julgamento, teve uma ministra do Tribunal Superior, do Supremo, que disse assim, que não aceitava mordaça, que quem manda cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E ao final do julgamento diz, mas, nesse caso, nós vamos estender isso aqui até o momento da eleição. Veja, não tem exceção para a lei. A partir do momento que tem uma norma que diz uma coisa e você flexibiliza, você desvirtua a lei, você frauda a lei, você cria uma nova norma. E você sabe quais são os requisitos para manter uma pessoa presa. Né? Você, como bom advogado que eu sei que é, você sabe quais são os requisitos. E os requisitos não foram preenchidos. E as pessoas ficaram presas. E a Comissão de Direitos Humanos, que deveria sim ter feito o papel e ter denunciado a infração aos direitos humanos, não. Foi lá, tirou 2 fotografias, passaram os cartõezinhos e foram receber uma homenagem de Flávio Dino. Tenha santa paciência. E botaram a fotinho no Instagram. Ainda tá, se você abrir hoje aí o próprio site da OAB, eles ainda estão lá com a fotinha demonstrando que receberam uma homenagem. Quer dizer, a vaidade pela vaidade, não é? É o poste urinando no cachorro, né? Parece que é isso mesmo. Inverteram. Parece que inverteram sim a ordem das coisas. E aí, nessa situação de prerrogativas também, naqueles mesmos dias 9 e 10 de janeiro, ao invés da prerrogativa chegar lá para peitar os delegados de polícia dizendo que o auto estava ilegal, eles chegaram distribuindo barrinha de cereal para os advogados, como se estivesse dando um torrão de açúcar para um elefante. Era uma barrinha de cereal e você não podia pegar 2. Depois das pessoas terem passado mais de 24 horas sem comer. E aí, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu sei que isso existe. Mas as notícias que chegam para a gente, de ouvir dizer, é que delegados chegaram a afirmar que, nesse caso aqui, vocês sabem que os requisitos para a prisão estão mais elásticos. Veja, não tem elástico na lei. A lei tem que ser cumprida. Não tem mais nem menos, é aplicar a norma e ponto, né? Mas me parece que a lei que foi feita para deixar todos iguais, não é? Deixou uns mais iguais que outros. Tem uns que são mais iguais. Para esses se aplica, para aqueles não. Tem um ditado de um político antigo no Brasil que ele dizia o seguinte: aos amigos, Tudo, tudo. Aos inimigos, nada. era a lei, né? E aí tem já uma currutela desse ditado que me parece que se adequa mais aos dias de hoje. Tem um ditado que diz assim: aos amigos as benesses da lei, aos indiferentes a lei, aos inimigos uma justiça lenta e corrupta. Me parece que esse ditado está em voga na cabeça de algumas pessoas hoje em dia, infelizmente. Olha, você perguntou aqui no início da nossa conversa se eu queria ser jogador de futebol ou se eu queria ser advogado. Eu me lembro ainda muito pequeno, sonhando em ser advogado.
E eu sempre sonhei em ser advogado para levar justiça às pessoas, para não ter medo de fazer o certo, para não ter receio de enfrentar os poderosos. Eu ainda continuo fazendo isso. Eu não tenho medo, eu não tenho receio de enfrentar os poderosos. Eu tenho guardado minha vida, Bueno, abaixo de Deus, e eu sei em quem tenho crido até hoje. E o leão de Judá não tardará a pesar sua mão sobre quem não faz justiça. É nossa obrigação fazer o correto. É nossa obrigação fazer justiça. E do jeito que está, para qual caminho vai a OAB? O respeito social que a OAB teve outrora não tem mais. Aqueles líderes que a gente olhava com admiração, olhava se espelhando, querendo um dia ser um deles, infelizmente não tem mais. Perdemos as referências. Todas as referências foram perdidas. Mas tem um outro ditado que diz assim: se não conseguir voar, corra. Se não conseguir correr, ande. Se não conseguir andar, rasteje, mas não pare. Eu acredito nisso. Se infelizmente nós não temos mais referências, vamos criar novas referências. Vamos ocupar o lugar e ser referência. Vamos procurar fazer o certo. Com altivez, com respeito, com indignação. O senhor acha hoje que a jovem advocacia é engabelada pelos diretores? Eu acho que a jovem advocacia tem sido tratada com desrespeito, porque estão querendo entregar à jovem advocacia o pão e circo dos romanos. A jovem advocacia não precisa de pão e circo. A jovem advocacia não precisa de chopp sexta-feira. A jovem advocacia precisa de uma estrada para andar, de possibilidades de trabalho, de crescimento intelectual, de crescimento profissional, de um caminho, de um norte. Não tem feito isso com a nossa jovem advocacia, tem desrespeitado a nossa jovem advocacia, o que é uma pena. É uma pena. Nossa jovem advocacia não merece. Mas eu tampouco, Bueno, eu sou pai de 3 filhas, você sabe. A mais velha prestou vestibular esse ano para direito, para meu orgulho, né? Eu não influenciei, eu não pedi, eu não sequer insinuei, permiti que ela fizesse a escolha dela, mas para meu orgulho ela escolheu seguir os caminhos do pai. Talvez eu tenha dado um bom exemplo. Talvez ela tenha visto o que é ser um advogado combativo, o que é ser um advogado de barriga no balcão, como eu gosto de dizer, que é o meu caso, e tenha se inspirado nisso e tenha procurado seguir os meus passos. Mas eu quero dizer que nós devemos continuar. Nós não podemos parar, nem que seja rastejando. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Já? Tão rápido? Já nosso podcast aqui, mas eu queria deixar o microfone à disposição, nossas câmeras à disposição, para uma mensagem final endereçada ao público telespectador que nos assiste, né? E dizendo de que jeito que nós podemos mudar a OAB. Olha, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, sejam colegas, sejam estudantes, sejam cidadãos, não percam a fé. Existe ainda muita gente boa, muita gente correta, muita gente que quer fazer o certo e que vai lutar, se necessário, até a última gota de sangue, se necessário, rastejando, nós vamos lutar para que o nosso país seja melhor para todo mundo, para que a nossa sociedade viva com mais alegria,
para que as pessoas respeitem as outras, para que a gente não seja refém das nossas próprias casas, refém das autoridades. Nós temos nossos direitos e vamos lutar por eles. A OAB tem um jeito de mudar a OAB. É mudando quem está lá. É trocando os representantes que estão lá, que não representam a advocacia. Esse é o único jeito. Muito obrigado, então. Muito obrigado, telespectadores. Um forte abraço. Até o próximo podcast. Tchau.